Olá, caros alunos, vamos iniciar a unidade 2. Nessa unidade, apresentamos alguns conceitos e exibimos algumas possibilidades práticas que podem contribuir para a prática pedagógica de um professor mediador. Primeiro, nós vamos trabalhar o conceito de ensinar. Ensinar é um ato que se caracteriza, primeiro, pela intenção de ensinar e pelo resultado esperado, que no caso é a aprendizagem, né? A aprendizagem, ela nos remete a assimilar mentalmente, entender, compreender. Então, o ensino é uma ação intencional e a aprendizagem, ela assimila mentalmente, entende e compreende aquilo que se propõe, né? Aquilo que se objetiva, né? Então, a aprendizagem, existe também a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. Na aprendizagem mecânica, segundo Pádua, né, o aluno ele retém na memória, mediante estudo, observação ou mesmo experiência, né? E a aprendizagem significativa torna-se apto, capaz de alguma coisa em consequência de estudo, da observação e também da experiência. Essas são as diferenças entre a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa, ela vai exigir do professor, primeiro, inicie a partir do universo do aluno. É necessário que o professor busque os conhecimentos prévios do aluno, o conhecimento prévio do aluno. A partir do conhecimento prévio do aluno, que o professor parte o conteúdo, parte para ampliar o conteúdo. Faça uso de estratégias adequadas que motive e desperte o interesse do aluno. Nós vivemos no atual contexto tecnológico, os alunos, eles todos os dias utilizam de diferentes tecnologias. E quando entram na sala de aula, encontram, principalmente na rede estadual de ensino, uma televisão, né? Uma televisão pendrive, chamada de TV laranja, né? O professor, o giz apagador e no caso, o livro didático, né? Essa situação, ela é muito pouco dinâmica para o aluno e principalmente um aluno curioso. Então, o professor deve buscar outros instrumentos para poder chamar a atenção desse aluno. Instigue o aluno com questões, façam perguntas que realmente o aluno queira responder, né, no caso. Relacione o conteúdo com situações práticas concretas, não situações abstratas que ele não viu, que não faz parte do dia a dia dele. De forma que o aluno entenda o processo de aprendizagem como sendo ele é responsável pelo processo de aprendizagem. Para essa aprendizagem, o professor terá que se organizar estrategicamente. Portanto, dentro dessa perspectiva, as estratégias de ensino podem ser compreendidas como a organização de ações realizadas pelo professor na direção de alcançar um objetivo educativo. Observe, a estratégia de ensino, ela não é um instrumento, mas ela dá acesso, ela não é um instrumento de aprendizagem, mas ela dá acesso à aprendizagem. Ela ajuda, ela auxilia o professor a atingir o objetivo. Então, nesse processo de organização do professor, ele seleciona diferentes materiais, recursos didáticos, além de uma forma de avaliação. Quando o professor propõe uma estratégia em sala de aula, ele deve ter em mente todo o processo, o planejamento do início da aula até a avaliação dessa aula. Nesse processo, ele vai trabalhar com diferentes materiais didáticos, com diferentes linguagens e também uma forma de avaliação que consiga abarcar tudo o que ele propôs e atingir também o objetivo que ele queria, né? Dessa forma, a estratégia de ensino, ela é um caminho selecionado ou criado pelo professor para direcionar o aluno. Um conjunto de disposições que busca favorecer o alcance de objetivos educacionais. Então, no caso, o caminho, é o trajeto que o professor faz. A partir do momento que o professor escolhe um conteúdo, resolve trabalhar aquele conteúdo, o professor passa a pensar formas de como atingir da melhor forma possível o aluno e fazer com que ele aprenda.
Metodologia de ensino. O que nós entendemos por metodologia de ensino? Nós falamos de estratégia de ensino e dentro das estratégias de ensino estão as metodologias de ensino, que seriam uma articulação entre a teoria de compreensão, entre uma teoria de compreensão e interpretação da realidade com uma prática específica, a prática pedagógica do professor em sala de aula. Essa prática específica pode ser, no caso, o ensino de uma determinada disciplina, no nosso caso, a disciplina de geografia, ou uma outra área do conhecimento. Quer dizer, a prática pedagógica, as aulas, o relacionamento entre os professores e alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de avaliação, as técnicas de trabalho em grupo, o tipo de questão que o professor levanta, o tratamento que dá à sua disciplina, a relação que estabeleceu na prática entre a escola e a sociedade, revela a sua compreensão e interpretação da relação homem, sociedade e natureza, historicamente determinada, né? Então, constituindo-se essa articulação entre todos esses elementos, a metodologia de ensino do professor. Então, em termos gerais, nós podemos classificar a estratégia de ensino quando aplicada, podemos colocar na realidade, né, que a estratégia de ensino, quando aplicada adequadamente, ela vai exigir do professor um objetivo bem definido. Isso, o professor tem que ter clareza do que quer com aquele conteúdo e assim adequar a estratégia que vai utilizar. O planejamento de uma estratégia de ensino pressupõe uma intencionalidade, a avaliação das competências intelectuais, tempo e esforço exigido. Então, o professor, para montar uma estratégia de ensino, criar uma estratégia de ensino, vai exigir dele, claro, ele vai ter que ter uma intencionalidade, aonde ele quer chegar com aquilo, o que ele quer do aluno, o que o aluno precisa aprender. A avaliação que ele terá que fazer, as competências intelectuais que serão exigidas no momento dessa atividade, né? E o tempo de esforço exigido. As aulas normalmente são de 50 minutos, então o professor tem que ter o tempo estimado, o tempo dessa estratégia de duração, se uma aula, 2 aulas, uma semana, várias aulas, né? Temos a Anastasio traz em seu livro Estratégias de Ensinagem algumas sugestões de estratégias de ensino, que são bastante utilizadas e podem ser utilizadas em diferentes áreas do conhecimento. Nós trouxemos alguns exemplos, né? No caso, a aula expositiva dialogada. A aula expositiva é uma aula tradicional. Para deixar a aula não tradicional, nós trabalhamos com ela de forma dialogada, né? O estudo de texto. Temos o portfólio, que é o trajeto, a evolução do aluno durante o processo, durante o ensino, durante a aula, durante o bimestre, no caso, né? Tempestade cerebral, que seria uma situação onde o professor coloca o conteúdo, coloca o tema, e os alunos vão refletindo sobre aquele tema de várias formas. Mapa conceitual, né? O estudo dirigido, lista de discussões por meio informatizado e soluções de problemas. Soluções de problemas seria a aprendizagem baseada em problemas, também chamada de PBL, né? Outras sugestões de estratégia, temos a Philips 66, grupo de verbalização e de observação, chamado de GVGO. Temos o fórum, né? Oficina, que é o laboratório, ou também chamado de workshop, né? E o estudo de meio. A dramatização. Temos o ensino com pesquisa, bastante utilizado na escola, principalmente quando trabalhamos na biblioteca, utilizamos outros espaços além da sala de aula, né? O seminário, muito utilizado, o estudo de caso, o júri simulado, né? O simpósio e o painel. Nós vamos trazer algumas descrições de algumas dessas estratégias. O que seria, né? No caso, a descrição, a operacionalização do pensamento nessa estratégia e como seria a avaliação nessas estratégias. Então, primeiro, vamos falar da aula expositiva dialogada. O que seria essa aula expositiva dialogada? É uma exposição do conteúdo com as participações ativas dos estudantes, cujo conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como ponto de partida, como já comentamos anteriormente. O professor leva os estudantes a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de estudo.
a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade. Então, o professor deve considerar o conhecimento prévio do aluno, a realidade do aluno, a partir da realidade do aluno, né, no caso. Deve favorecer a análise crítica, né, resultado na produção de novos conhecimentos e pressupõe a superação da passividade e mobilidade intelectual dos estudantes. Quando se fala da aula expositiva dialogada, é um diálogo existente entre os alunos e entre professores e alunos. E nessa aula pode ser utilizado diferentes materiais também para exposição. A operação de pensamento que é exigida para essa aula. Então, a obtenção e organização dos dados, né? O professor vai colocando esses dados, vão se organizando conforme o diálogo, né? A interpretação desse tema, as críticas que vão surgindo, né? Decisão, comparação e o resumo final. Depois de ter sido elencado várias discussões, né? Deve-se fazer um resumo, né? A anotação e um resumo de tudo que foi trabalhado. Mas e a avaliação nesse caso? Como nós fazemos a avaliação dentro de uma aula expositiva dialogada? Então, a participação do estudante. Primeiro, o professor deve avaliar partindo da participação do estudante. Como que foi a participação desse estudante? Contribuindo na exposição, perguntando, respondendo, questionando, como ele fez, né? A obtenção de síntese pretendida da aula. O professor deve colocar no primeiro momento, já na origem da aula, colocar a necessidade de anotações de pontos importantes dessa aula. Então, esses pontos importantes da exposição dessa aula, dá para saber essa síntese do que o aluno entendeu, né? De forma escrita, na forma oral, ou para entrega de perguntas, no formato de esquemas. Então, essa síntese, ela pode vir de várias formas, né? Pode vir na forma escrita, oral no caso, pela entrega de perguntas, esquemas, através de portfólio, síntese variadas, né, no caso, complementação de dados, mapa conceitual e entre outros. Aqui entra inclusive o mapa conceitual para poder elencar os pontos importantes, né, da aula. Um mapa conceitual especificamente, outra estratégia de ensino bastante interessante, bastante importante na sala de aula, que faz uma sequência lógica de tudo que foi falado. E o aluno consegue, ao final da aula, olhar o mapa e entender tudo que foi trabalhado. A descrição desse mapa conceitual consiste na construção de um diagrama, né, que indica a relação de conceitos em uma perspectiva bidimensional, procurando mostrar as relações hierárquicas entre os conceitos pertinentes à estrutura do conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa hierarquia seria o tema central e tudo que vai desenvolvendo durante o processo, a importância de cada tema que vai se desenvolvendo durante a aula e vai se elencando de forma hierárquica, devido à importância de cada título trabalhado. Uma operação de pensamento nesse caso seria a interpretação, o aluno terá que interpretar, classificar, por quê? Interpretar o que o professor está falando, classificar o que ele entende por mais importante dentro do entendimento do aluno, a crítica, ele vai ter que fazer uma crítica para poder relacionar nesse mapa conceitual, a organização dos dados e o resumo, porque o próprio mapa conceitual é um resumo de toda a aula, né? E a avaliação nesses casos? A avaliação ela ocorre pelo acompanhamento da construção do mapa, o professor deve acompanhar o aluno nessa construção do mapa conceitual, né? A partir da definição coletiva dos critérios de avaliação, que seriam conceitos claros, dentro desse mapa deverá ter os conceitos claros, né? Relação justifica, a justificativa, né? A riqueza das ideias que o aluno coloca nesse elencado de temas principais, né? Criatividade na organização, a representatividade do conteúdo trabalhado. Como que ele representou, de que forma, a ordem disso daí, a organização, dá para entender o que ele está tentando falar, o que ele está tentando desenhar nesse mapa conceitual? Temos também a tempestade cerebral, que nós comentamos anteriormente. O que seria a tempestade cerebral? Seria que é uma possibilidade de estimular a geração de novas ideias de forma espontânea e natural, deixando funcionar a imaginação. Não há certo ou errado. Tudo que for levantado será considerado, solicitando-se, se necessário, uma explicação posterior do estudante. O que seria isso? Em sala de aula, quando trabalho a tempestade cerebral, coloco o tema para os alunos
e busco com questões que eles reflitam de várias formas e apresentem várias possibilidades daquele conteúdo. Normalmente colocamos no quadro ou podemos colocar numa folha e são várias situações que o aluno nos apresenta. A cada situação que o aluno apresenta, ele vai questionando, vai criticando e vai explicando o porquê que ele pensa daquela forma. Então, é uma tempestade cerebral. Ao final da aula, nós fazemos uma organização desse assunto e colocamos para o aluno, damos o nosso ponto de vista sobre o tema trabalhado. O que vai exigir do aluno nessa tempestade cerebral? A imaginação e a criatividade e a busca de suposições e classificação. Como que ele vai classificar o que melhor interpreta aquilo que ele está buscando entender, no caso. E a avaliação nesses casos, dentro da tempestade cerebral, como nós avaliamos o aluno? Observação das habilidades dos estudantes na apresentação de ideias quanto à capacidade criativa do aluno para formular uma pergunta ou formular uma crítica, no caso, né? Concisa, a logicidade, tem que ter uma lógica aquilo que ele está falando, né? Verificar se aquilo tem realmente uma lógica, né? Da onde ele tira essa lógica dele, né? Aplicabilidade e pertinência, bem como seu desempenho na descoberta de soluções apropriadas para o problema. Então, ele apresenta a ideia, ele apresenta a crítica e também apresenta algumas sugestões. Essa é a tempestade cerebral. Bastante importante trabalhar na sala de aula, tem um envolvimento muito grande dos alunos nesse sentido. E o estudo de caso? Vamos falar do estudo de caso, que seria o quê? Uma análise minuciosa e objetiva de uma situação real, que necessita ser investigada e é desafiadora para os envolvidos. Então nós temos um tema, nós temos um caso para ser resolvido. E esse caso o aluno vai pesquisar minuciosamente em diferentes fontes de informações, sejam elas jornais, revistas, livros, documentários, procurar, ou entrevistas, questionários, ele vai buscar um número maior de informações possível para descobrir esse tema. A operação que o aluno vai exigir do aluno, as capacidades do aluno no caso, né? A capacidade de análise, de interpretação, de crítica, de levantamento de hipótese, busca de suposições, decisões, resumo. Essa é uma estratégia que também pode ser trabalhada em grupo, assim como as demais que foram comentadas. A avaliação nesse caso, como avaliamos o aluno dentro da estratégia de estudo de caso, com o objetivo de análise do aluno, né? O registro da avaliação pode ser por meio de fichas com critérios a serem considerados como a aplicação dos conhecimentos, a argumentação explícita, os conhecimentos produzidos a partir dos conteúdos, quais foram esses conhecimentos que o aluno produziu depois que buscou as fontes sobre o tema. Coerência na prescrição, os vários aspectos prescritos apresentam uma adequada relação entre si. Como que o aluno relaciona as diferentes informações que ele conseguiu durante o processo da pesquisa. Riqueza na argumentação, profundidade e variedade de pontos de vista. E no final, claro, o aluno deve apresentar uma síntese desse estudo de caso. O painel. Então nós vamos falar do painel, bastante utilizado na escola. Os professores utilizam os painéis em forma de cartazes, os alunos apresentam em grupo, depois apresentam para os demais colegas e esses cartazes normalmente são expostos. Então é uma forma também de painel. A descrição seria a discussão informal, né, de um grupo de estudantes indicado pelo professor, já que estudaram a matéria em análise, interessados ou afetados pelo problema em questão, em que apresentam pontos de vista antagônicos na presença de outros. Podem ser convidados estudantes de outras fases de cursos ou mesmo especialistas da área. Então, são diferentes formas de apresentação de painel. Existe a apresentação de painéis em eventos e também há um outro modelo em sala de aula. No caso, em sala de aula, nós fazemos isso normalmente com cartazes, né, com os alunos, né? Ou apresentamos no corredor da escola, no pavilhão da escola. Então, existem várias outras formas. Dentro da escola, existe um processo diferente para apresentarmos esses painéis. A operação de pensamento que nós vamos trabalhar aí, a obtenção e organização dos dados, a observação e interpretação, busca de suposições, críticas e análise, né? Então, e a avaliação? Como que nós poderíamos fazer a avaliação desses painéis, né, dos alunos? A participação dos alunos painelistas, né, e da plateia analisando.
O que eu diria à plateia analisando? Quando o aluno apresenta um painel, quando ele trabalha em grupo e depois ele vai apresentar o resultado desse trabalho, os demais colegas normalmente participam desse processo e ajudam com críticas ou com observações. Então, a habilidade de obtenção e concentração, quando se está falando do tema, a síntese das ideias apresentadas nesse painel, como que ele elencou essa síntese, os argumentos consistentes, tanto na colocação das ideias como das respostas aos participantes, e a consistência das perguntas elaboradas aos colegas. As perguntas que ele faz à plateia, no caso, a consistência desse material. E para finalizar a nossa segunda unidade, gostaria de colocar que existem inúmeras estratégias de ensino. O que apresentamos aqui foram algumas das estratégias, como já comentei, apresentadas por Anastasio, no seu livro em 2005. No entanto, cada área do conhecimento organiza suas estratégias de acordo com os seus interesses e de acordo com as suas especificidades. O professor, na prática pedagógica cotidiana, ele vai elaborando as estratégias dele de acordo com as suas necessidades, com sua escola, com o seu grupo de estudos, com o público que ele está trabalhando. Então, as estratégias de ensino, elas vão se construindo com o fazer pedagógico do professor. Espero que o conteúdo lhe seja útil e até a próxima unidade.